Bullying, já falamos aqui várias vezes. O bullying e as agressões em ambiente escolar não param de crescer, apesar de todas as campanhas de sensibilização. Só no último ano foram registados perto de 5.000 casos. É verdade. De acordo com um relatório da Unicef, Portugal apresenta um dos mais altos índices de bullying no mundo. E é por isso que vamos já falar com quem sentiu na pele a dor de ser discriminado e agredido pelos seus pares. Vamos até ali. E pedimos um aplauso para os nossos convidados. Já vamos apresentá-los. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Ora bem, connosco temos o José Pereira. Ele tem 17 anos e durante 3 anos foi vítima de bullying. Um aplauso para ele. Muito obrigado por estar aqui hoje. Ao lado da mãe de José, a Marisa Novo, que sentiu esta impotência de não conseguir resolver este problema e de ajudar o filho na altura. E por último temos também o André Fernandes, que foi vítima de bullying, mas que anos antes tinha praticado ele bullying contra uma colega. Já passaram 10 anos desde esta altura e hoje o André tem um papel ativo na sensibilização e prevenção deste flagelo. Mais um aplauso para todos. Muito obrigado. Começamos pelo José. Começamos pelo José. Avança. José, conta-nos a tua experiência com o bullying. Bem, tudo começou no 5º ano. Porquê? Sinceramente não sei. Foi assim de repente. Começou. Parece que eu era o único naquela turma que era rebaixado, porque parece que estava tudo contra mim. Sinceramente eu não entendo porquê. O grupo juntou-se, escolheu-te? Escolheu-me a mim simplesmente. Não sei porquê. Nem faço ideia do motivo que tiveram, apenas se juntaram contra mim e começaram logo com uma discriminação que eu senti mesmo do fundo do coração e que até hoje me perturba muito. E o que é que te diziam? Diziam-te o quê? Bem, começavam com uns insultos assim mais básicos, assim dizendo. Diziam que eu era gay, que eu era maricas, que eu era careca, porque antes eu cortava o cabelo assim curtinho e seguiram, e depois mais tarde começou com agressões físicas e bastante, até que mudaram o nome para algo que se sucedeu, devido a um sucedido que eu tive. Parti o braço, cheguei à escola com o braço engessado. Sim. Então alguém se lembrou de me chamar Maneta. Alguém, simplesmente alguém. Começou a ser depois foi a turma, depois acabou a escola inteira. Quando tu começaste a sentir que eles se metiam contigo, que gozavam contigo, não tinhas ainda a noção que era bullying, porque às vezes, não é? Acontece na escola brincarmos uns com os outros e fazermos estes disparates. A partir de que momento é que tu começaste a pensar assim, isto já é demais, e que contaste à tua mãe? Ou foi o inverso? Ou começaste logo a contar à tua mãe e depois deixaste-lhe contar? Primeiro eu contava, depois deixei de contar. Como você me perguntou, quando eu comecei a sentir foi quando eu comecei a ser excluído completamente. Era o último a ser escrito em tudo, era o último a quem me perguntavam alguma coisa, era o último a quem me convidavam para alguma coisa. E qual era a tua atitude? O que é que tu fazias? Tu respondias, chateavas-te ou deixavas-te ficar? O que é que tu fazias? E o que é que isto te fazia sentir? Eu, ao início, respondia-lhes, dizia-lhes a mesma coisa, começava a picar com eles, assim dizendo. E, de repente, já não tinha resposta, porque se eu falasse era de 5, vinham 10, depois vinham 20 e depois vinha a escola toda, se fosse preciso. E começaste a sentir completamente impotente. Eu, se calhar, agora falava aqui um bocadinho com a tua mãe. Marisa, como mãe, o que é que sentiu? O que é que sentiu quando o seu filho chegou a casa e lhe começou a contar estas coisas? O que é que lhe apeteceu fazer? Bom dia. Ao início tentei dizer-lhe, olha, põe isso para trás das costas, não ligues. Claro. Isso no 5º ano. No 6º foi pior, quando ele partiu o braço e passou a ser chamado constantemente, diariamente, de Maneta. Claro. Ele não suportava que lhe chamassem isso. Fui várias vezes à escola, falei várias vezes com a diretora da turma e a senhora dizia que aquilo que não era bullying. Não era bullying. Até que fui falar com a direção da escola. A direção da escola chamou 2 ou 3 meninos, mas aquilo ficou por ali, portanto, nada foi feito. O meu filho
chegou a um ponto que deixou de se queixar. Não se queixava. Embora às vezes eu visse com nódoas negras, no corpo, nos braços. O que foi isto? Caí. Está bem. E isto? Caí. Está bem. Uma vez vinha todo arranhado no pescoço. E eu, o que foi isto? Caí. Eu, caíste. Mas isto são marcas de unhas, não é de cair. Ou Claro. cais assim com o pescoço. Claro. Foi quando ele se virou para mim e disse: mãe, tu jura que não te podes enervar, não percas o meu irmão. Porque eu estava grávida. Estava grávida. Eu não te quis contar nada, porque a diretora de turma disse-me assim: Zé, olha que tu agora vê lá, não te ponhas a fazer queixinhas à tua mãe, porque ela pode se enervar e perder o teu irmão. Claro. Eu ainda hoje quero acreditar que ela não fez por mal, quero acreditar nisso. Mas camuflou. Claro. Camuflou. Mas acha que a escola, acha que as escolas têm uma... falham porque acham que isto é uma coisa normal da convivência dos miúdos? Que eles têm que meter para trás das costas e ignorar e... essa escola onde ele foi agredido, a escola nunca deu importância a isso. Mesmo nas reuniões iniciais do início do ano. Desvalorizou sempre. Isso nunca foi colocado em causa. Preocupavam-se com as meninas, da forma como iam vestidas, o que os meninos levavam nos bolsos. Pronto, nunca tocaram no tema de se agredirem, de se maltratarem, de fazerem disso, como é que eu ia dizer? Uma normalidade. Exato. Era. Tanto que a escola onde ele está agora... Mudou de escola. Tive que mudar Já de que a escola. escola não fez nada. Tive que mudar de escola. E agora? Tive, Como é que porque é? ele chegou a dizer-me que não aguentava mais. Claro. Tira-me daquela escola. E eu não aguento mais. André, no caso do André foi as duas coisas. Há um livro que testemunha isso, um livro seu. O André passou por um período onde acusava, foi desagradável, exerceu bullying sobre uma colega e depois sofreu, mais tarde. Sofreu na pele. Eu se calhar começava pelo que sofri, porque isso é que me tornou consciente daquilo que eu pratiquei. Às vezes é preciso que isso aconteça na vida para nós percebermos as duas dimensões. O que sofri é muito semelhante ao do José. Eu cresci numa casa onde eu vi o meu pai ser muitas vezes violento, isto é um tema que nós na família falamos, hoje eu dou-me bem com o meu pai, criámos essa relação, não é obrigatoriamente resultado de uma relação dessas, mas eu cresci a pensar, se isto é ser homem, então eu não quero ser isto. Claro. Isso não faz de mim obrigatoriamente homossexual, mas é natural que faça de mim alguém mais efeminado, porque as referências a que eu me associava eram mais femininas, era quem eu queria proteger. A minha mãe, as minhas tias e até o meu tio, que acaba por ser um homem mais sensível. Eu já sentia pontualmente focos de gozo na minha vida, no meu crescimento. Claro. Mas isso acentuou-se quando eu participei numa campanha publicitária que calhou a ir parar à porta da minha escola. Então, é como as pessoas dizem, a fama não muda ninguém, aumenta a lupa sob a qual as pessoas andam. E foi exatamente o que me aconteceu. As pessoas começaram todas a reparar em mim. Claro. Portanto, aquele pequeno foco que existia começou a ser muito grande. Chamavam-me de gay, escreviam nos cartazes, havia aulas que eram interrompidas para os professores me defenderem, não na minha turma. Portanto, isto atingiu proporções um bocadinho estranhas. E a tendência que eu tive foi mostrar que não me importava, que é a pior forma de nós nos importarmos. Porque aquilo que o bullying põe em causa é quem nós somos. Eu posso não ser o nome que me chamam, mas eu sou tudo aquilo que eles associam ao nome. A minha sensibilidade, a minha intuição, tudo isso é quem eu sou. Então nós vamos ter esta tendência, não, eu vou mostrar que sou mais eu, para provar que o erro está daquele lado. Claro. Mas isso faz-nos entrar numa guerra que no fim pode não morrer ninguém, mas acabam por haver feridos, digamos assim. Mas o André, como alguém que sofreu bullying, fez bullying, escreveu sobre o bullying e que tem pensado muito sobre este fenómeno ao longo destes anos todos, o que é que se deve fazer? O que é que se pode fazer? O que é que um rapaz como o nosso José deveria ter feito? Enfrentar, porque de facto aquilo que se percebe é que o bullying são frustrações de quem pratica o bullying, que se projetam naquela pessoa. São coisas que vê naquela pessoa que provavelmente ele não gosta em si próprio. Será isto um bocado? Tenho a certeza, porque muitos dos que usavam comigo, mais tarde, quando crescemos todos um bocadinho mais e ficámos ao mesmo nível em termos de maturidade, eu vim a perceber que alguns tinham um pai como o meu. Claro.
E então o que é que eles viam em mim? A sua parte que tinha sido magoada. A sua parte que não queriam ver. Que não queriam ver porque tinha sido magoada. Então eles faziam com essa parte o que tinham feito com a sua, era magoá-la de volta. Isto não me ajuda a olhar para as coisas, e eu digo sempre isto nas escolas a que vou com o 25 mais falar do tema, não nos ajuda a dizer, então continua lá a maltratar-me. Não é esse o objetivo. Mas ajuda-nos a perceber aquilo que o bullying nos ilude a perceber contrariamente. É que há coisas que não são nossa responsabilidade. Nós que estamos a passar pela situação, que estamos a ser alvo dela, não somos responsáveis, só por sermos quem somos, por gerar aquele maltrato. E isso é importante perceber. Claro que isso me tornou consciente exatamente do tal bullying que eu tinha praticado. Eu próprio tinha feito o mesmo com uma colega minha. Sim. Tal e qual o João Paulo disse, que é... Eu projetava nela a minha insegurança, com o pormenor do meu rosto, não vamos ser muito detalhados para não a expor, não é importante. O importante é que eu gozava diariamente com aquilo. Para mim, era uma brincadeira. Ela era genuinamente minha amiga. O que eu gostava de perceber, mas já vou tentar perceber com o que vem a seguir, é até quando deixa de ser uma simples brincadeira de miúdos de escola, como todos fazemos, e passa a ser uma agressão constante. Talvez depois nos possa dizer, porque passou pelos dois lados. Mas agora, a acompanhar a nossa conversa, do outro lado da linha tem estado Zália Escobar, que é mãe de uma jovem de 15 anos, que ela também foi vítima de bullying desde o infantário até ao 9º ano, mais ou menos, de escolaridade. Ou seja, durante mais de metade da sua vida, esta jovem foi violentada psicologicamente e fisicamente. Bom dia, Zália. Bom dia. Bom dia, Zália. Foi assim como eu lhe contei, certo? Exatamente. Então, fale-me um bocadinho dessa sua experiência, deste seu problema. E um bocadinho mais alto, por favor. Portanto, ela no 5º, 6º e 7º ano, ela frequentou uma escola numa zona que é uma vila, pertence a Guimarães, que é a Vila das Taipas, e essa escola era frequentada por alunos, digamos, de um extrato social um bocadinho baixo, com pouquíssima educação e, portanto, tinham famílias um bocado disfuncionais. E aproveitavam os intervalos da escola para atacar aquelas que não pertenciam ao mesmo, digamos, ambiente. A minha filha foi por muitas vezes agredida fisicamente. Pior do que as cicatrizes de ordem física foram as cicatrizes de ordem emocional que lhe ficaram, não é? Ela era insultada, eles perseguiam-na nos corredores e eles perseguiam-na fora da escola. E eles, até pelo Facebook também era perseguida, deixavam-lhe mensagens muito feias que eu cheguei a mostrar ao diretor da escola, mas foram sempre desvalorizadas, infelizmente. Na escola eu noto que não dão a devida importância a estas situações e isto deixa-nos com um sentimento de impotência muito grande. A nós pais faz-nos sofrer imenso porque não encontramos uma solução, não encontramos quem proteja os nossos filhos. E não conseguem fazer nada, não é? Desculpe. E não conseguem fazer nada, porque não vão porta a porta falar com todos os meninos que faziam isso, não é impossível. Claro que não, mas pior do que isso é que a confrontar alguns pais desses miúdos que agrediam e fiquei espantada com a reação, porque chegaram muitas vezes a dizer-me, eu já educo a sua filha, que eu já eduquei o meu, se lhe bater eles batem também. Pois. Era nessa base. Era, portanto, eles achavam que violência responde com violência. Zália, como é que a Zália depois, só para encurtarmos um bocadinho por causa do tempo, resolveu, ou conseguiu resolver ou contornar o problema? Eu tive uma ajuda que foi muito grande, de um pedopsiquiatra, o Dr. Feliciano Guimarães, e ele, portanto, deu um apoio muito grande, deu uma orientação muito grande à minha filha, foi o ponto de partida. Depois fomos aconselhados, portanto, a miúda deixou de ir à escola no 3º período, porque as coisas se agravaram, e eu tive que a tirar de lá, e mais tarde mudei-a de escola. Entretanto, eu também coloquei a minha filha na equitação, na natação, na dança, claro. E atualmente, porque ela foi perseguida principalmente por ser obesa, ela perdeu imenso peso. Por iniciativa dela, começou a ter muito cuidado com a alimentação, está a ser seguida com o PT e neste momento ela inclusivamente serve de inspiração a muitas miúdas, porque ela, não é por ser minha filha, mas neste momento está uma menina muito bonita e isso serve de inspiração a outras meninas que também têm este problema da obesidade, que é um problema muito sério
e que não depende só da pessoa. Isto muitas das vezes é muito difícil de se conseguir emagrecer. As pessoas deviam ter mais sensibilidade com estes casos, deviam ser mais sensíveis a isto, porque ninguém é obeso porque quer. É simplesmente uma tendência que já se tem, muitas das vezes, que já é genético e que depois, se calhar, pelo tipo de vida também que se leva... Rosália, vou ter que interromper porque já percebemos mais ou menos e porque temos muito pouquinho tempo, mas já percebemos e ainda bem, fico feliz por saber que contornou o problema, não é? Feliz é a sua filha e a mãe. Obrigado. Vamos agora retomar aqui a conversa com os nossos convidados. Obrigado. Com José. Obrigado. Muito obrigado, Zália. Bom dia. José, depois deste pesadelo que viveste, qual é a mensagem, nós agora temos muito pouco tempo, qual é a mensagem que tu guardaste e que tu queres passar para os outros? A mensagem que eu guardei foi que... O que é que nunca devemos fazer e o que é que devemos fazer logo, por exemplo? Achas que os nossos pais? Exatamente. Devemos logo contar o que se está a passar, não deixar levar aos extremos completamente. Devemos logo deitar cá para fora, não guardar, porque guardar isto leva-nos a um isolamento e esse isolamento vai destruir-nos por dentro, à medida que cresce. Devemos logo contar, tomar uma atitude para que isto não se expanda, para que não marque como me marcou a mim e como marcou ali ao André. Foi... Como é que é a tua vida hoje? Agora tens o grupo de amigos, estás perfeitamente integrado? Sim. E passou completamente aquela fase? Aquela fase passou, mas continua sempre marcado. Claro. Não é algo que saia. Claro. Marisa, os pais têm que estar muito atentos também, não é? Sempre muito atentos às nódoas, ao isolamento, sempre muito atentos. Mudanças de comportamento? Mudanças de comportamento. E conheço escolas de referência. A escola onde ele anda agora, na José Régio, foi uma escola onde não tinham conhecimento do que se passou com o José no passado, mas uma das coisas que falaram logo em reunião foi que não aceitavam, nem permitiam esse tipo de comportamentos dos meninos dentro da escola. Portanto, se algo acontecesse, os meninos eram imediatamente castigados. E penso que as escolas têm que estar atentas, porque se uma escola consegue, as outras também conseguem. Essa é uma grande mensagem. E têm sempre que se preocupar com isso, porque é horrível nós mandarmos um filho para a escola, saber que eles estão a sofrer e nós estamos em casa ou no local de trabalho a pensar como é que eles estão, se estão bem. Essa é uma grande mensagem. Muito obrigado. André, temos um minuto. Sobre as escolas, fazer um bocadinho aqui também a defesa do que eu tenho encontrado. As escolas substituem-se muito às famílias hoje em dia por força dos tempos e por força do tempo às vezes não conseguem ter a dedicação que sabem que têm de ter com estes assuntos. Há professores que são pais e sabem muito bem a importância de proteger os miúdos. Tenho encontrado escolas atentas a isso e miúdos também dispostos a ouvir e a escutar e a transformar. Portanto, é um processo lento, se calhar, mas que vai trazendo resultados e que me tem ensinado que, estando num lado do agressor ou no lado da vítima, há aqui uma coisa em comum, é a nossa humanidade. E nessa humanidade, se nós elevarmos aquilo que somos ao melhor de nós, nós percebemos que podemos superar-nos juntos. Faz falta esta noção de nós e a escola tem de a trazer para o palco que ela é e tem-no feito também, nos momentos em que tem. O Ministério, se calhar, devia promover estes momentos mais cívicos e menos de informação, porque informação hoje todos consultamos, todos memorizamos. Formação, se calhar, precisamos cada vez mais. Muito bem. Mas, sim, desculpa. Não, ia dizer que realmente as mensagens deles são importantes, mas a mensagem de uma mãe que está em casa, que me tocou-me um bocadinho e a ti, a todos lá em casa, que na prática é o que acontece. Nós mandamos os nossos filhos para a escola e se eles não se manifestam, se os pais não estão atentos, não sabemos o que é que pode estar a acontecer, não é? Não precisamos esperar nem por nódoas negras, é preciso estar constantemente em cima, porque, ao contrário do que diz, ou concordando com o que diz ali o André, a escola pode não ter a obrigação de tomar conta, mas tem a obrigação de zelar pelos interesses dos nossos filhos quando eles lá estão. Sim. Não é? O meu filho chegou a ser a baterem-lhe dentro e fora da escola. Dentro e fora da escola. Roubado. Roubavam-lhe os bonequinhos que ele comprava porque eu estava grávida e ele nas feirinhas trazia os bonequinhos que era para dar para o irmão. E é humilhar, ver o meu filho no chão e não haver um que o levantasse. Claro.
Claro. Isso é muito triste. Claro. E dizem-me a mim que isso não é bullying. É, Um claro menino sim. que é agredido constantemente, Claro. que é humilhado constantemente, isso é o quê então? É bullying, Claro, é claro bullying, que sim que é. E nós estamos cá, é mesmo para fazer barulho e não nos Obrigado por calamos terem enquanto não nos cortarem aqui o pio. Muito obrigado, José, Marisa, André, muito obrigado. Um Obrigado. aplauso para os nossos convidados. Infelizmente o nosso tempo em televisão é sempre muito curtinho, já sabem, mas